Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Pelicano. Estamos aqui no nosso 4º episódio. Eu não estou sozinha, graças a Deus. Estou aqui com a minha amiga, irmã de comunidade e minha co-host, Maria Clara. Olá, oi Miriam, oi pessoal que está assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Já vou pedir para você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal para se inscrever, para estar acompanhando aí diariamente as nossas atualizações. E antes da gente dar continuidade e tirar o suspense de quem que é o nosso convidado de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a todos os patrocinadores do episódio, inclusive os que quiseram se manter no anonimato, tá? Muito obrigada. E convidar você que queira nos ajudar a viabilizar esse projeto, né, a colaborar. Se você também quiser se manter no anonimato, não tem problema, pode nos ajudar, pode entrar em contato. E se você quiser também expor a sua empresa, né, vai ser muito bem-vindo. Então, agradecemos o açougue do Rodrigo Lacarne, o seu churrasco começa aqui, da nossa família para a sua, e a Fátima, terapeuta emocional, TRG, atende com a terapia do processamento generativo e é especialista em transtornos emocionais. Vocês podem encontrar eles no Instagram, inclusive. São 2 patrocínios que vêm muito de frente com a nossa comunidade, né? Sim. Porque Fátima é terapeuta, né? Então nós temos essa característica da formação humana, da terapia, e churrasco, né? Comida. Tudo a ver com pelicano, né? Opa, alimento. E com muita alegria nós recebemos aqui uma presença ilustre e amiga do nosso querido Padre André. Seja muito bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, é sempre um grande prazer, né? Todos os trabalhos que a gente faz com a comunidade Fiel Pelicano, é um prazer especial o caminho, né, espiritual que vocês fazem de cura interior, levando em conta essa questão da terapia, né, que também é um pouquinho aí é o tema, né, do livro da Teoria do Éden. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Seja bem-vindo. Padre, a gente já queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho também da ordem da qual o senhor faz parte, que é a ordem premonstratense. Eu treinei essa palavra, gente, para não errar. Premonstratense. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu sou cônego premonstratense, né? A nossa ordem, ela nasceu num vale na França chamado Prémontré. Assim como quem é de Jaú é jauense, quem é de Prémontré é premonstratense. É daí que vem o nosso nome. Nós fomos fundados no ano de 1121, no Natal de 1121, por São Norberto. 1121. 900 Meu Deus. Completamos 900 anos em 2021. Gente. E a nossa ordem, ela foi fundada ali na França por São Norberto e depois se espalhou pelo mundo, né? Nós temos casa no mundo inteiro, na África, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem 3 canonias diferentes, que é o pessoal chama de província, né? No Brasil nós temos 3 canonias distintas. E a vida do premonstratense, ela surgiu dentro de um contexto de reforma da igreja, uma chamada reforma gregoriana, que foi uma reforma que começou ali no século X e se estendeu no século XI. Ela recebe o nome de gregoriana porque o maior expoente dessa reforma foi o Papa Gregório, São Gregório, que ele não foi o primeiro e nem o único Papa da Reforma, mas ele foi aquele que teve mais destaque. E daí, a partir do nome dele, foi dado o nome dessa reforma, né? Reforma Gregoriana. E São Norberto, ele era um cônego secular, né? Não era religioso, de uma igreja numa cidade de Santen, ali divisa de onde hoje é a Alemanha e Holanda. E ele vivia uma vida mundana, né? Ele, naquela época da Idade Média, tinha 3 opções, né, para os filhos dos nobres. Ele era filho de um conde da cidade de Gennep, e o mais velho era o herdeiro, era aquele que ia herdar o feudo. O segundo filho tinha 2 opções: ou ele virava cavaleiro e ia para a guerra para tentar um ato de nobreza, ou ele ia para a igreja. Então aí o Norberto falou: bom, eu não quero morrer, então deixa eu ir rezar, né? E ele foi, mas ele não tinha uma vida religiosa assim muito exemplar, não. A função dele como cônego, né? O cônego é uma figura dentro da igreja que tem a responsabilidade de numa determinada igreja, num determinado templo, cumprir com ritos litúrgicos, né? Até hoje existem dioceses que têm na sua catedral um grupo de padres diocesanos que recebem o título de cônego, que tem a obrigação ali de cumprir certos rituais litúrgicos na catedral. E São Norberto era um desses, mas ele era
né, ele chegava a pagar outras pessoas para cumprir as obrigações dele na igreja, Olha para só. curtir a vida, né? Até que ele passou por um processo de conversão. Esse processo de conversão ele é marcado por um evento que é um raio que atingiu ele enquanto ele cavalgava. Mas não foi uma conversão pontual. A gente consegue perceber na vida dele que é um processo de conversão, como na vida de todo mundo, né? A gente entra num processo, tem um evento marcante, mas geralmente é um processo maior. Sim. E, na verdade, ele acompanhava, por ele ser nobre, ele era muito próximo da vida política, do imperador, do Sacro Império. E ele acompanhou aquilo que naquela época chamava-se a questão das investiduras, onde o Papa e o Imperador, em que o Papa e o Imperador brigavam pelo direito de nomear os bispos, Tá. né? O Papa queria reservar para si o direito das nomeações dos ofícios da igreja e o imperador achava que ele teria esse direito de nomear os bispos. E São Norberto ele viu um dos imperadores que chegou a prender um papa e maltratar um papa por causa dessa questão. E isso foi uma das coisas que começou a mexer com São Norberto. Até que ele teve esse episódio e ouviu a voz de Deus que o chamava para segui-lo. E então ele mudou de vida radicalmente, né? Isso foi em 1115. Aí São Norberto, que não era padre, ele era cônego, mas não era padre nem diácono, ele chegou para o bispo dele e pediu: quero que eu seja ordenado diácono e padre no mesmo dia. E foi ordenado diácono e padre no mesmo dia. E depois ele se retirou para um mosteiro beneditino, né, chamado Mosteiro de Sigburgo. E ali ele aprendeu a vida religiosa, aprendeu a celebrar missa junto com um abade que era um pai espiritual chamado Conon, né? E depois ele voltou para a igreja onde ele era cônego, na cidade de Santen, com esse espírito assim: eu vou mudar o mundo, né? Eu vou reformar todas as coisas, agora todo mundo vai entrar no eixo. E ele começou a tentar converter aquela turma lá, os outros cônegos. Mas o pessoal olhava para ele e falava assim: mas você está falando, que moral você tem para falar? Você viveu sua vida toda de maneira laxa, de maneira... E ele não conseguiu essa reforma naquele convento. Então ele começou a se tornar um pregador itinerante. Certo. Ele pregava, né? Ele caminhava pregando, e as pessoas não gostavam muito da pregação dele e falavam: você não tem autorização para pregar. Ele foi a Roma, pediu ao Papa uma autorização para ser pregador itinerante, e aí ele começou a pregar o Evangelho, uma vida de conversão, de pobreza, uma vida mais de acordo com aquela simplicidade que o Evangelho trazia. Ele foi um dos primeiros que tinha a missa diária, porque na época de São Norberto não havia um costume de missa diária, nem os padres. É por isso que a imagem dele tem a Eucaristia? Isso. Ele é considerado um dos defensores, um dos apóstolos da Eucaristia. Devoção Ele está entre aqueles grupos de santos que nós chamamos de santos eucarísticos. Eucarísticos. Né? É. Ele levava um altar móvel junto com ele para celebrar todos os dias. E ele foi pregando, foi tendo discípulos, né? Só que ele era meio radical, né? Radical num bom sentido. Mas os primeiros discípulos dele todos morreram de frio. Meu porque Deus. ele andava naquele inverno da Europa sem sapato, sem roupa. Gente. E as pessoas seguiam ele, né? Morreram de frio. Gente. Até que o Papa chegou para um bispo lá, que era o bispo de Lyon, uma cidade na França, que era amigo de Norberto, e falou: escuta, segura esse homem aí que ele vai acabar se matando, né? E aí o bispo falou: eu funda uma ordem aqui, já que você tem seguidores, escolhe o lugar que você quiser. Não era muito fã dessa ideia, não. Mas aí, como o Papa pediu, então ele aceitou essa incumbência e ele escolheu um vale que ele falava que era Praemonstratum, que foi mostrado antes. Porque ele teve um sonho com esse vale. E daí o nome em francês, Prémontré, que deu o nome Premonstratense. E nesse vale, então, ele fundou a ordem com o grupo dele ali e depois foi saindo, né, fundando outras abadias, juntando outras abadias. E aí, por causa dele ser cônego, então nós também herdamos essa nomenclatura de cônego. Nós somos ligados espiritualmente a uma comunidade fixa. Né? Ô padre, e quando a gente entra lá na abadia, porque lá na nossa cidade de Jaú nós temos a graça de termos a abadia premonstratense. E quando a gente entra na abadia, a gente se depara com a imagem de São Norberto, mas também com a imagem de Santo Agostinho. E o que Santo Agostinho tem a ver com essa história? Pois é. Mais de 500 anos separam um do outro, né? Porque Santo Agostinho faleceu em 430. Mas São Norberto, quando ele fundou a ordem, ele precisava escolher uma regra.
E a visão que ele tinha, então, de vida religiosa, que era uma mistura de contemplação e atividade, ele queria uma vida onde os padres vivessem aqueles instrumentos de santificação dos monges. Então, ele não quis escolher a regra de São Bento, que é a regra dos mosteiros. E ele escolheu, então, a regra de Santo Agostinho, que era uma outra regra que estava surgindo nessa reforma, né, sendo trazida de volta à tona. E ele escolheu a regra de Santo Agostinho para ser a regra de vida dos premonstratenses. Então, a partir daí, os premonstratenses eles assumem uma maneira de vida como Agostinho sonhava para a sua primeira comunidade religiosa. Certo. Aí a espiritualidade, ela é nessa linha. Nessa linha. É uma espiritualidade agostiniana. Os premonstratenses, não só nós, né, existe a ordem de Santo Agostinho, a OSA, né, existem outras tantas ordens religiosas que seguem a regra de Santo Agostinho. Nós assumimos essa regra justamente pela liberdade que ela nos dá de não estarmos voltados a uma vida contemplativa somente, né, mas também uma vida ativa. E por causa disso também os premonstratenses sempre se destacaram, sempre buscaram mergulhar nesse pensamento agostiniano. Né? E olha que bonito a nossa igreja, né? A beleza da nossa igreja católica. Estamos aqui nessa mesa, né? Nessa conversa, nesse bate-papo entre amigos, nós da comunidade fiel apolicana, junto com um padre premonstratense. A ordem do Padre André tem mais de 900 anos. Fiel apolicano tem 13 anos. Um bebê. E não somos nem reconhecidos no Vaticano, né? Somos, assim, um embrião perto dessa grande ordem, né? Mas a espiritualidade, ela tem muita comunicação, né? Então, nós vimos no nosso caminho de comunidade em Jaú muita semelhança com a espiritualidade premonstratense, né? E eu acho que um ponto que converge muito e que nos une é a espiritualidade de Santo Agostinho. Então, puxando esse gancho aqui para a gente entrar nesse assunto do livro, que é a proposta desse podcast, né? Uma frase que eu escrevo no livro e que dá bastante pano para manga, né, de conversa, é essa frase de Santo Agostinho: criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. E aí no livro eu começo a trabalhar, né, essa questão da busca da felicidade. O nosso coração está inquieto. Todos nós estamos inquietos, buscando felicidade. Estamos loucos por felicidade e parece que quanto mais a gente busca, menos a gente encontra, porque no fundo a felicidade que nós buscamos, ela não se encontra aqui. Né? Exatamente. Ela não está aqui. E uma coisa que ninguém se pergunta, ninguém não, né? Ninguém é muita gente. Mas uma coisa que poucos se perguntam é o que é felicidade. Sim. Que eu tanto busco. Né? O que a gente vê são pessoas sedentas nesse mundo. Existe em nós, isso é experimentado, um buraco. Um buraco que precisa ser preenchido. E a gente quer preencher esse buraco, mas a gente não sabe qual é a peça que encaixa nesse lugar. Então, as pessoas vão procurando coisas que encaixem. Então, você busca a sua felicidade, que é essa sensação de realização, de plena, perfeita, né? Você começa a buscar essa felicidade em vários lugares. Né? É interessante essa coisa da gente se sentir ainda num processo que precisa ser realizado. O pessoal fala muito da adolescência, que é uma fase difícil, mas por que a adolescência é uma fase difícil? Porque o adolescente começa a perceber que ele precisa se realizar. Sim. E existe uma angústia em se realizar. Eu preciso dar certo. Né? Eu preciso dar certo, e esse dar certo, esse realizar-se, essa sensação, essa experiência de uma satisfação perfeita, sem defeitos, perene, que eu preciso buscar. E aí, o que você coloca na cabeça do adolescente? Pelo menos na minha cabeça, quando eu era adolescente, colocava muito isso, né? Você tem que fazer uma faculdade, se formar e ter uma boa profissão, ganhar muito dinheiro e ser um homem de sucesso. Como se a felicidade fosse justamente esse tipo de realização. Sim. E aí a gente vê, eu vi muito isso, muitos amigos meus de escola, mesmo na faculdade, você via as pessoas se formando, largando o diploma e indo fazer outra coisa completamente diferente. Né?
Então, assim, o que é que você está buscando? O que vai preencher esse seu buraco? Né? Nada, né? Nada. Nesse mundo, nada. 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 Exatamente. Esse é o ponto. E quando você vai buscando isso, conforme você vai buscando essa realização nas coisas deste mundo, você quer colocar o dinheiro. Então, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter o carro último tipo, eu quero ter uma casa não sei das quantas, eu quero ter cada vez mais dinheiro no banco. E você vai. E quanto mais você tem, mais você quer ter, porque aquilo não preenche. Né? Eu preciso, mesmo em questões boas, né? Como a família, por exemplo. Tem gente que coloca a família como se fosse assim a razão e o motivo da minha existência. Sim. Né? Aí perde um filho num acidente e acabou a vida. Exato. Né? Então, a felicidade está muito ligada à finalidade do ser humano. Então, para a gente entender o que vai preencher esse vazio, você tem que começar a se perguntar: por que eu estou nesse mundo? Qual a minha finalidade? Enquanto pessoa humana, humano no sentido abrangente da palavra humano, né? Dessa coletividade humana, mas também como indivíduo. Sim. Qual é o meu papel na sociedade? Né? Qual é a minha finalidade? E depois Santo Agostinho vai concluir, né? Fizeste no Senhor para vós. Olha aí, ó. Para que nós fomos feitos? Qual é a nossa finalidade? Para Deus. E aí perceber que nesta vida nós não iremos viver aquela experiência de perfeita realização, Completude, né? Sem defeitos, Sim, perene. Você sim. terá momentos onde essa felicidade se fará presente na história, mas são momentos, né? Então, a felicidade é muito confundida. E aí eu coloco assim no livro que isso gera em nós um movimento insano de busca pela felicidade que nunca é alcançado. E aí eu coloco assim essa questão da busca pelo inédito, né? Então, nós temos uma questão com o inédito, porque o inédito é algo que eu ainda não experimentei. Então, há uma expectativa de que, se eu experimentar aquilo, eu vou preencher esse buraco que está dentro de mim. Então, eu estou sempre buscando novas sensações, novas aventuras, novas experiências, porque quem sabe ali, que eu não cheguei ainda, eu encontro aquilo que não me preencheu até agora. O que está me faltando, de repente, é ali. Exato. É ali que está me faltando. Né? E aí, no livro, eu coloco uma experiência minha que eu tive, né? Porque nós somos do interior, né? De Jaú. E nós estamos aqui em Bauru, né? E quando eu era criança, faz pouco tempo, né? Que eu era criança, uns anos atrás aí. Então, por isso que eu tenho essa memória tão... quando eu era criança, na nossa cidade não tinha McDonald's. E aí eu lembro da minha mãe e do meu pai, né, falando assim, vamos lá em Bauru para a gente comer um lanche do McDonald's. Então era assim, era um ritual, né, era uma expectativa, vamos, né? A gente entrava no carro, pegava todo esse tempo de pista para chegar até Bauru para comer o lanche do McDonald's. E tinha um sabor esse lanche, né? E aí um dia a franquia do McDonald's foi para Jaú. E aí foi aquela explosão, né? Porque Jauense superlota lugares que são inaugurados, né? E aí começou, e foi uma delícia, os lanches da primeira semana, da segunda semana, do primeiro mês. Lá para o terceiro, quarto mês, o lanche começou a perder sabor. Né? E aí toda aquela experiência que eu tinha com o Big Mac não existia mais. Então, o que hoje a ciência chama de adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? É um mecanismo que nós temos de nos acostumarmos e perdermos o sabor do inédito. Então, uma esteira hedônica, que eles falam, né? Mas nós sempre estamos buscando o inédito, porque quem sabe ali eu encontro a completude que vai saciar meu coração. E no começo até é algo saboroso, mas o decorrer do tempo vai fazendo aquilo perder sabor. E eu me deparo com o vazio de sempre, né? A nossa geração, ela não sabe lidar com o tédio. Exatamente. Né? Você pega a geração mais antiga, um senhorzinho de idade, ele põe a cadeira na frente da casa dele e fica sentado 2, 3 horas vendo a rua. Olha o divertimento do senhorzinho. E você fala assim, às vezes passa 2 carros em 3 horas, mas ele passa lá. Porque a geração antiga ela tem consciência de que a vida ela tem uma dimensão tediosa.
E isso não é ruim. Mas nós não conseguimos mais viver a dimensão do tédio, né? De um ócio produtivo. Né? Então, a gente está o tempo inteiro buscando distrações e entretenimentos. Né? Buscando coisas que nos façam sentir aquela sensação quando a gente experimenta alguma coisa nova. Então, você vai lá na Netflix e você roda aquele negócio que você precisa assistir. Até colocaram um negócio que fala assim, você já passou tantas horas vendo, não está na hora de parar, né? Porque a pessoa se perde naquela coisa. E olha, os antigos, eles se saciavam, eles tinham uma sensação de prazer com pouco. Né? Então, você ia naquelas lugares para alugar fita de VHS, né? As locadoras. Eu não sei, porque eu não sou dessa época. Miriam. Deus tá bem. Quem te conhece que te compra. Você vai naquelas locadoras, nossa, você via aquele filme, ficava um final de semana. Sim. E você assistia aquele filme 1, 2, 3 vezes. Hoje você vai na Netflix e fala, não tem nada para ver. Para assistir. Né? Não tem nada para fazer. E isso não é bom, porque nós estamos correlacionando as sensações físicas de prazer com a felicidade. Né? E eu acho que Deus, ele é tão providente e sabe justamente das nossas necessidades, né? Que sabendo disso, nos deu a graça de ter uma palavra viva, que é a Bíblia, e que cada vez que a gente lê, mesmo que é uma passagem que a gente já conhece, o evangelho que a gente já conhece, a gente tem a oportunidade de fazer uma experiência inédita com aquela palavra. Então, Deus sabe justamente dessa sede no nosso coração, de ter essa vontade de experimentar algo pela primeira vez, que Ele nos concede uma palavra viva, ao ponto de cada vez que a gente lê, que a gente experimenta, que a gente entra nesse relacionamento com Ele, aquilo é novo para a gente. Só que para a gente fazer essa experiência, a gente precisa ajustar essa expectativa. Exatamente. Porque muitas vezes muitas vezes não, né? A maioria das vezes, isso reflete na nossa espiritualidade. E nós vemos hoje em dia muito essa crescente, né, da espiritualidade das sensações. Sim. Então, se eu estou sentindo algo, né, se eu estou sentindo um arrepio, se eu sinto um frio... Aí teve experiência de Deus. Se teve um choro, ok. Agora, se não teve experiência de Deus. A gente mede a experiência com o sagrado se o pessoal chorou. Exatamente. O pregador fica lá, né? Será que eu não vou conseguir fazer o pessoal chorar? Exatamente. Olha, qualquer pregador que pregar para mim, considerando o fato que eu choro muito fácil, vai ficar muito tranquilo. Essa foi tocada, né? Essa foi tocada. Então, assim, tranquilo. Mas isso é uma questão que a gente se esquece. E aí eu vejo uma importância de conhecermos a vida dos santos. Sim. Você vê a experiência de Deus na vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele se converteu, não foi pela conversão dos sentimentos e não foi uma conversão pela moral. De eu tinha uma vida devassa e agora eu percebi que isso não leva a nada, eu quero viver uma vida de virtudes. Né? Ele tinha uma vida que não era certa, mas não foi a experiência da mudança moral. Foi uma experiência de um encontro com a verdade que toca a minha alma e que me diz quem eu sou. Sim. Por isso, o autoconhecimento verdadeiro, ele passa por uma experiência de Deus. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, se não me engano, fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso. Né? O trabalho de vida espiritual, ele necessariamente passa por um autoconhecimento. Com certeza. Dos meus pecados, mas também dos dons que Deus me deu. E esse autoconhecimento que só é adquirido na espiritualidade que se constrói no silêncio. Aquilo que o senhor falou do tédio, né? Nós temos pavor do tédio, temos pavor do silêncio, mas nós só de fato nos conheceremos e conheceremos a Deus a partir do momento que a gente aguentar o silêncio, né? Porque o silêncio nos revela. E né? porque aguentar o silêncio é se aguentar. Exato. Por isso que é um paradoxo, né? Até que ponto fugir desse tédio é justamente uma busca implacável por felicidade ou é uma fuga de mim mesmo? Porque eu não consigo lidar comigo, com os meus pensamentos. Porque se você faz silêncio, porque o silêncio cristão, ele não é um silêncio oriental do tipo assim, não pense em nada, não é isso. O silêncio cristão é um silêncio de encontro. E quando você silencia,
você tem que se encontrar com quem você é. E muitas vezes eu olho para mim e eu não vejo o que eu queria ver. Exatamente. Aí eu fujo, né? E aí eu fujo. Então, também, esse processo de autoconhecimento e de silêncio, de tédio, ele tem que passar necessariamente por uma virtude, hoje muito detestada, que é a virtude da humildade. Né? Hoje se fala, eu preciso ter orgulho de quem eu sou. É claro, você precisa ter uma boa estima de quem você é, mesmo na sua constituição, daquilo que te compõe você. Mas é preciso ter uma humildade de olhar para você e perceber, eu não sou assim tão legal e tão bonito. Né? Eu tenho coisas em mim que não me agradam. Sim. Né? E aí a gente tem que entrar nesse processo de humildade e um cuidado muito grande, porque as pessoas falam, você tem que se aceitar como você é. Sim, mas o aceitar-se como eu sou não significa aplaudir aquilo que em mim não existe de positivo. Né? Isso é muito perigoso hoje em dia, porque as pessoas falam assim, você tem que abraçar tudo que você é. Você é chato, então você vai ser chato. Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre serei assim. Não, você tem que encontrar quem você é, olhar as suas mazelas e perceber, bom, existem em mim coisas que não me tornam humano. O egoísmo, o narcisismo, uma vida de baixa autoestima. Né? E eu preciso, então, diante da luz de Deus, transformar, deixar que Deus transforme isso em mim. Né? Mas, para isso, eu preciso também, cada vez mais, mergulhar dentro de mim para me encontrar com aquele que habita no íntimo mais íntimo do meu ser. É aquilo que no Evangelho Jesus fala, né? Quando você for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está escondido. Esse quarto não é um quarto de dormir. Esse quarto, Jesus está relacionando ele com o íntimo da alma, onde você é mais você e onde você estará absolutamente sozinho com Deus, onde só Deus conhece. E aí, nesse secreto, né, a gente encontra as nossas trevas, que faz parte daquilo que a gente é. Né? Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela diz assim, a humildade é a verdade. E a minha verdade é essa junção de luzes e trevas. E é muito bom você ver as suas luzes, mas é tão difícil encarar as trevas, né? E aceitar que você as tem. Sim. E dar o nome certo a elas. Sim. Né? E dizer, bom, eu tenho essa treva dentro de mim, mas aonde existe trevas, a luz de Deus é muito mais forte. Falta também um pouquinho na nossa sociedade hoje essa confiança na providência de Deus. Infelizmente, a gente não crê que Deus é maior que o nosso pecado. A gente não crê que Deus tem a força de nos transformar. A gente acha que é a gente que tem que dar conta de ser santo. E a gente para no caminho. Para no caminho, porque eu vou ser santo na marra. Mas você não dá conta. Existe algo em você que te prende, te puxa. Então, você precisa de um auxílio que está fora de você. Né? Que vem de alguém que é totalmente outro. E aí é o auxílio da graça de Deus. Né? E Santo Agostinho fez essa experiência muito forte. Né? Santo Agostinho, ele é conhecido como o doutor da graça, porque ele percebe a necessidade que ele teve de Deus intervir na vida dele para ele encontrar a verdade. Na visão antropológica, a gente entende que são faculdades da alma, a inteligência e a vontade. Isso é uma coisa mais tomista, né? Mas a gente entende que tem essas duas faculdades são da alma humana. A inteligência, ela busca a verdade. E a vontade, ela busca o bem. E a inteligência precisa iluminar a vontade para que a vontade saiba onde está o bem pela verdade. Né? Perfeito. E Agostinho percebe que a inteligência ela precisa ser iluminada pela graça de Deus para enxergar a verdade. O ser humano não tem a capacidade de encontrar a verdade por si mesmo. A verdade aqui que eu digo, né, a verdade absoluta. Não é que a gente não seja capaz de dizer isso aqui é água, isso aqui é madeira, não. Mas é essa verdade que ilumina o querer o bem, encontrar-se com o bem. Né? E Agostinho ele desenvolveu tanto essa realidade da necessidade da graça, né? Ele foi conhecido como doutor da graça,
por causa justamente da experiência que ele fez do pecado. Exatamente. Se ele não tivesse feito a experiência do pecado que ele fez, ele não seria Santo Agostinho. Né? E a mesma coisa com Mônica, que é a mãe dele. Todo mundo fala assim, a oração de Mônica santificou Agostinho. É verdade. Mas ninguém se lembra. A oração de Mônica santificou Mônica. Ela é Santa Mônica porque ela rezou pela conversão do seu filho. Né? É então, aquele versículo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Desculpa, e a gente se esquece disso. Né? A gente se esquece que Deus ele age até mesmo na dimensão de trevas da nossa vida. Sim. Tem uma frase que eu li recentemente que diz assim, amadurecer é contar a história sem pular a parte que você errou. E Santo Agostinho teve que encarar esse passado terrível dele, né? Até ele escreve na Confissões, né? Quero recordar as torpezas de minha alma, não porque eu as ame, mas para te amar, ó meu Deus. E é interessante isso aí também, né? Santo Agostinho, ele é o primeiro autobiógrafo da história da humanidade. A primeira autobiografia são as Confissões. Eu não sabia disso. E por quê? Porque ele faz uma autobiografia dele onde ele se coloca, onde ele apresenta as próprias trevas. Sim. Na antiguidade ninguém fazia isso. Né? Eram os mitos, os heróis, né? E ele apresenta num diálogo com Deus, porque as Confissões é um livro onde ele se dirige a Deus, é uma oração. Ele apresenta as torpezas de sua alma, né? E Santo Agostinho foi o grande santo da graça também, porque ele enfrentou um outro padre da época chamado Pelágio, que dizia que o ser humano tinha capacidade de ser santo pelas próprias forças. Jesus é só um modelo, é só assim um paradigma, né? Uma coisa que a gente tem que seguir, mas você, pela sua força, você chega lá. E Santo Agostinho falou assim, não, escuta, isso aqui não é assim. Eu sei que eu, por minhas forças, não chegava. Se não fosse a graça de Deus agindo em mim, eu não chegaria à santidade. E aí começa todos os escritos de Agostinho para enfrentar esta heresia que a gente chama hoje de pelagianismo, que é muito presente hoje nas nossas igrejas. Exatamente, eu ia falar, bem atual, né? Atual, porque a gente tem isso. A gente para e pensa assim, né? Às vezes eu como padre, o que eu vou falar para esse povo? Mas não sou eu que vou falar. Né? Na pastoral, né? O que eu tenho que fazer para animar esse povo? O que eu tenho que fazer na pastoral para tocar essas pessoas? Tiro eu desse negócio, começa a fazer o que Deus quer fazer através de mim como instrumento. Exato. E isso beira um narcisismo, né? Beira um narcisismo. Eu me centro em mim mesmo como sendo capaz, né, como o senhor disse, né, nessa linha de pensamento de me salvar pelas minhas próprias obras. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a julgar o outro, que não está fazendo por merecer. Então, é o pensamento do filho mais velho, do filho pródigo, né? Ô, pai, você vai me fazer uma festa para esse daí que não merece? Eu mereço. E aí começa, eu sou bom. E aí começam as hipocrisias, né? Que Jesus tanto enfrentou, né? E que nós temos que enfrentar na nossa vida. Quando a gente começa a pensar assim, bom, eu sou salva pelas minhas obras, então eu faço e aí eu mereço. Aquele não está fazendo, então aquele lá vai para os quintos dos infernos, Exatamente. né? Então eu sou merecedora. E aí nós caímos nesse ciclo vicioso, né? E quando não gera esse julgamento externo, gera uma ansiedade profunda. Porque se você entende que a responsabilidade está só em você e você não se permite se abandonar em Deus, esse fardo se torna realmente muito pesado. Então, existem os dois extremos. Ou você condena o outro ao inferno, ou você se condena a ele. E é por isso que surge o narcisismo. Porque a pessoa narcisista, na verdade, o narcisismo é quase que um mecanismo de defesa para ela lidar com a própria impotência. Exato. Então, ela quer ser perfeita, né, dentro daquilo que ela considera perfeição, e ela não dá conta. Então, ela cria uma autoimagem dela que não é real, e ela se apega a essa autoimagem dela para não ter que aceitar que ela não é perfeita. Daí surge o narcisismo. E a gente percebe, então, que essas doenças espirituais, elas são fruto de desordens, né, na nossa vida. E aí vem a questão do pecado. A gente estava falando de felicidade logo no começo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele falava que o pecado é buscar Deus onde ele não está. E a gente pode parafrasear o Papa dizendo assim,
O pecado é buscar a felicidade aonde ela não está. Sim. Né? E o mal em si mesmo, ele não existe enquanto entidade. Né? O mal são inversões de valores e desordem das criaturas. Então, o que é o narcisista? O narcisista é aquele que tem uma superestima de si mesmo, de maneira, uma autoimagem toda deformada. Então, se o narcisista é esse que tem essa autoestima deformada, mas uma autoestima é boa. Né? O que é a pessoa avarenta? A pessoa avarenta é aquela que quer ter cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Mas ter dinheiro é bom. Né? Não é pecado você ter bens materiais para sustentar a sua própria vida. O problema é quando você coloca nessas coisas a sua felicidade. Comer é bom, mas quando a sua felicidade está no fundo do prato da comida, vira gula. Né? Então, a gente percebe que as realidades desordenadas que são a causa de todos os nossos problemas. Sim, né? e essa questão do narcisismo, ela tem uma fonte na nossa dificuldade de nos conhecermos de fato, né? Então, eu sempre falo que todo orgulhoso, que somos todos nós, né? Me incluo aí, todo orgulhoso, no fundo, tem um problema grave de autoestima. No fundo, eu não me aceito como eu sou, essa junção de luzes e trevas. Então, o que eu faço? Eu escondo as minhas trevas e mostro apenas as minhas luzes. Isso é orgulhoso. Né? E nem mostra as luzes que são verdadeiras. Às vezes cria luzes que não existem. Exato. E fala, olha... no fundo, um medo de não ser amado por aquilo que se é. Isso. Porque se eu mostrar quem eu sou, desculpa cortar, se eu mostrar quem eu sou, as pessoas não vão me amar. Então, eu escondo aquilo que eu tenho de defeito, porque, no fundo, eu não me amo da forma como eu sou. E isso é uma coisa que me chama muita atenção que o padre falou, né? Que Santo Agostinho foi o primeiro a criar essa autobiografia, né? E fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, né? As nossas redes sociais, de certa forma, elas são, né? Autobiografias, né? Contadas por nós. Só que aí está o grande tchan da questão. É óbvio que a gente não precisa expor as mazelas da nossa vida, né? Mas a gente faz uma escolha premeditada em postar muitas vezes aquilo que nem de fato é exatamente daquela forma, mas contando uma história, ignorando que a gente é trevas. Todo mundo é lindo, perfeito e maravilhoso no Facebook, no Instagram, né? Todo mundo está sempre feliz. Exato. Né? Mas também, aí volta aquela questão da vida interior. Existem coisas da nossa vida que não devem ser mostradas. Existem realidades da nossa alma que pertencem a nós e a Deus somente. E não só as ruins. Não só as ruins, também boas, né? Isso é castidade. Gostei. Isso Fala sobre isso. Eu aprendi com os senhores. Castidade não é uma questão somente corporal. Castidade tem a ver com privacidade. A castidade é você resguardar aquilo que em você é sagrado. E existem coisas na nossa vida que são sagradas e não cabe a ninguém conhecê-las. Né? Ou somente aquelas pessoas muito próximas com quem eu divido a minha vida. Eu sempre falo assim, tem gente que posta no Instagram fotos, não do próprio corpo, mas que pecam contra a castidade. Porque você está expondo realidades que você não deveria expor, que fazem parte da sua vida privada, da sua intimidade. São Tomás de Aquino fala, todo mundo tem direito à privacidade. Né? E o Facebook acabou com isso. Todo mundo tem que saber tudo o que você está fazendo. Né? O Instagram, então, agora com imagem, nem texto né? É pior ainda. Então, castidade não se trata somente do corpo. Né? A gente tem essa imagem do corpo, porque o que o pessoal pensa em castidade? Você usar uma roupa que esconda, mas por quê? Porque aquilo é a sua intimidade. O seu corpo é parte do seu ser. O ser humano não é uma alma presa num corpo. O corpo faz parte do nosso composto. Nós somos uma composição matéria e espírito. Então, o corpo faz parte de quem eu sou. Este corpo, desse jeito, com esse defeito, com esse cabelo, com esse nariz, ele é parte da minha estrutura de ser. Né? Por isso que o cristianismo não tem como aceitar a reencarnação. Porque a reencarnação pressupõe que o corpo não é uma parte integrante do meu ser. Né? O meu ser volta em outro corpo. Mas este corpo faz parte do meu ser, da quem eu sou. Se esse corpo não está na minha identidade, né?
não faz parte da minha identidade, então eu não sou essa pessoa. Se eu tiro isso, eu deixo de ser quem eu sou outra coisa, outra pessoa. Por isso que o cristianismo é necessário que exista ressurreição, que o corpo e a alma se unam de novo. Eu gostei do senhor entrar nesse assunto, porque recentemente estávamos conversando sobre isso lá na paróquia, né? Parece que hoje em dia a gente se sente na obrigação de expor toda a nossa vida. Sim. Creio que é assim algo vindo dessa mentalidade pós-moderna da revolução tecnológica, das redes sociais, que se expõe tudo, até o prato que eu vou comer. Se não postei, não fiz. Então tem que assim, provar. parece que a gente tem que expor a nossa vida. Aí eu lembro que o senhor falou a respeito disso da castidade. A gente privar a nossa vida, né? A gente proteger a nossa vida no secreto, naquilo que é próprio da minha individualidade, intimidade, também é castidade. Né? E faz bem para mim e faz bem para o outro. Tem pessoas assim que a gente conversa, né? Às vezes, como padre, né? Essa semana nós fizemos retiro lá na Abadia, então nós não ia estar na paróquia. Aí eu falei, olha, essa semana não estarei na paróquia, vou fazer um retiro. Quem é que vai pregar? Até que dia que vai ficar? Onde que vai ser? Então, as pessoas parecem que têm uma necessidade de saber de tudo. Né? Exato. De saber tudo. E a gente tem que cortar um pouco isso. Só que pior que isso o dever que muitas vezes nós sentimos de prestar contas da nossa vida pessoal, né, padre? Às vezes a gente tem a necessidade de prestar conta, de falar, eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar. Às vezes a gente tem que saber dar a resposta que a pessoa precisa saber. Quem tem filho sabe disso. A criança ela precisa saber somente o que ela precisa saber. Né? Então, se você tem que falar um não, tem que falar um não. Eu fico assim, fora de mim, quando eu vejo pai e mãe dando excessivas justificativas para as crianças. Recentemente eu fui viajar de avião e 2 bancos da minha frente tinha uma mãe com um moleque de uns 3 anos. Aquilo tirou minha paz de espírito, aquela viagem. A mãe entrou no avião, o menino de 3 anos, aí a mãe falou assim, antes do avião decolar, Benzinho, vamos trocar a fralda, vamos no banheiro antes do avião decolar? Não. Aí ela se colocou na mesma altura dele, até aí tudo bem, né? E começou assim, mas nós não combinamos que você ia fazer isso, porque é importante que o avião vai decolar. E a criança, não, meu Deus do céu. Ela vai querer discutir filosoficamente com a criança que ela tem que trocar a fralda, o sumo bem. Não, criança, você vai trocar a fralda e acabou. Né? Você tem que pegar, levar e trocar a fralda, e é isso. Não tem que ficar muitas discussões. A gente tem que entender o que a gente precisa expor e o que a gente tem o direito de reter conosco. Exato. Né? Faz parte da nossa intimidade. Né? E isso tem a ver também com aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, a respeito da nossa espiritualidade. Então, existe o famoso secreto, que é o quarto fechado. E muitas vezes nós não temos um relacionamento sólido com Deus porque a gente não desenvolveu essa intimidade com Deus dentro daquilo que é o meu secreto. Porque a gente está se expondo, né? E recentemente no retiro que nós tivemos em Jaú, eu falei a respeito do coração, né? Tem um versículo em Provérbios que diz assim, proteja o seu coração. Então, se nós formos observar, anatomicamente, Deus já fez o nosso coração mais protegido. Protegido, ele está dentro de uma caixa torácica. Vértebras protegem ele, ossos, ele não está exposto. Músculo. Né? Deus já está nos sinalizando através do nosso corpo o que nós devemos fazer com aquilo que está dentro de nós. Proteger, guardar. Mas essa era de exposição muitas vezes faz a gente expor tanto aquilo que não deveria ser exposto, que a gente se torna hipersensível, vulnerável. E por isso que essa geração é tão assim frágil emocionalmente, porque está expondo aquilo que naturalmente não deveria ser exposto. E quando você expõe aquilo que é o seu íntimo, você se torna vulnerável. Exatamente. Né? Por isso que a intimidade que a gente fala de marido e mulher,
essa questão da vida sexual matrimonial ser só depois do casamento, ela não tem uma dimensão de que o sexo é mal, é pecado, existe uma coisa feia nisso. Não. É uma dimensão assim, você só pode se deixar conhecer intimamente por quem realmente vai te amar e vai estar com você pro resto da sua vida. Sim. Porque você vai abrir uma vulnerabilidade nisso. Então, as pessoas têm nós temos que nos compreender isso. Existirão pessoas, poucas pessoas, que poderão conhecer o nosso íntimo, que terão acesso a realidades que ninguém mais terá acesso. A essas pessoas, nós chamamos de amigos. Sim. São aquelas pessoas que têm acesso às realidades nossas que ninguém mais terá. Né? E está tudo bem. E está tudo bem. Né? Você foi escolhido. Existe uma eleição. Sim. É o que Jesus fez com os apóstolos. Eu ia falar né? isso. É o que Jesus fez. Eu escolhi 12. Diz o Evangelho. Ele escolheu 12. Para quê? Para estarem com ele e enviarem missão. E mesmo assim, os 12 não viveram tudo com Jesus, hein? Não viveram tudo Dentro com Jesus. do grupo dos 12 tinha 3. Que eram mais próximos próximos. ainda. Né? Que eram aqueles amigos que viviam aquelas coisas mais íntimas, que conheciam o Senhor naquilo que ele tinha de mais vulnerável, de mais íntimo. E a gente vê essa atitude no próprio Cristo, nesse grupo seleto dos 3, dos amigos, né? Que ele permitia a eles vivenciarem certas experiências e em seguida Jesus falava assim, ó, não conta para ninguém. Não posta no Instagram isso. Tá? Então, subimos para o monte, teve a transfiguração, eles viram todo aquele vislumbre maravilhoso do paraíso e Jesus falou assim, ó, fica entre nós. Isso não tem que falar nada. Getsemane, eu estou aqui suando sangue, transfigurado. Somente os 3. Só que muitas vezes a gente vai mostrando para todo mundo aquilo que deveria estar no secreto da nossa intimidade. E também tinha coisas que Jesus não falava para os 3. Jesus só falava para o Pai. Exatamente. E aí a pergunta é essa. Eu tenho segredos com Deus? Né? Muitas vezes a gente não tem. Às vezes a gente fala mais com o nosso amigo do que com Deus. Né? E Deus é nosso amigo. Sim. Ele é o nosso amigo, porque a amizade, a palavra amizade, ela vem dos 4 amores gregos, né? A filia. E esse amor mesmo é o desejar o bem para o outro. O amor deseja o bem para o outro. Existe um movimento onde eu quero o bem daquela pessoa e ela quer o meu bem. Deus é nosso amigo porque Ele quer o nosso bem. Mas nós somos amigos de Deus, nós queremos também o bem de Deus. O que seria lógico que Deus já é o sumo bem, mas que seja feita a sua vontade, que venha o seu reino. Esse é o bem que a gente deveria querer. Sim. E se eu sou amigo de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Mas aí vem outra pergunta. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não tenho intimidade comigo mesmo? Exatamente. Se eu não sei quem eu sou. Como eu vou dar algo que não me pertence, que sou eu mesmo? Né? E aí, por isso que a gente foge desse tipo de oração. É. Aquela frase assim, se eu parar eu penso, se eu pensar eu choro. Exatamente. Então eu prefiro aquela oração que é lotada de palavras, porque aí eu não silencio e não vejo as minhas próprias trevas. Né? Põe uma música, né? Quando vai dormir, liga a televisão, dorme com a televisão falando, para você não ter tempo de pensar. E o que Jesus falou sobre oração? Oração não é multiplicar palavras. E às vezes a gente enfia tantas palavras na nossa oração por medo do silêncio que nos revela. Né? Mas é porque oração é, antes de tudo, experiência da presença. Sim. Se colocar na presença e estar junto. Você já viu aqueles casais bem idosos que ficam um e outro sentado? Não tem televisão ligada, não tem rádio, não tem nada. Eles estão em silêncio. E tá confortável. E tá confortável. Tudo bem. Aí um levanta para sair, o outro fala, onde você vai? Eu vou ali. Não, fica aqui comigo. Mas não estamos fazendo nada. Não, mas essa é a questão. Nós estamos curtindo a presença um do outro. Isso é amor verdadeiro. Isso é intimidade. Né? E você tem isso com Deus? Tem gente que não tem essa capacidade de se silenciar diante de Deus e ficar curtindo a presença de Deus. Na Eucaristia ele está lá. A gente expõe o Santíssimo. Ele está lá. Quando é que você vai ficar curtindo a presença dele? Né? Isso não é gostoso? Essa presença não é boa? Então, isso é uma questão de intimidade, é querer estar junto. Tem uma definição sobre oração, de Santa Teresa d'Ávila também, que ela diz assim, oração nada mais é do que tratar sobre a amizade na presença daquele que sabemos que nos ama. Oração é isso. Tratar de amizade
Muitas vezes na presença daquele que sabemos que nos ama. É dela a história da capela, né? Sim. Que ela foi rezar e ela não queria ir ficar em adoração. E ela chegou e falou, Senhor, eu não queria estar aqui agora. Mas para estar com você, eu vou ficar nessa igreja contando quantos tijolos, né, fazem essa parede. Né? Essa questão de eu quero estar na presença da pessoa. Né? Sim. Não existe nada mais doido do que uma indiferença, né? Do que a sua presença ou a sua ausência tanto faz. Né? Então, mas eu preciso também estar presente a mim mesmo. Eu preciso gostar da minha presença. E tem gente que é tão chata que não se suporta, né? Exatamente. Tem gente que é tão chata que não se aguenta. E por isso foge, né? E por isso foge. E culpa os outros. Né? Sim. E quando a gente fala assim sobre esse tipo de oração, nós estamos falando sobre conhecer o Senhor. Eu também sempre falo na comunidade que a palavra conhecer na cultura bíblica significa algo muito íntimo entre duas pessoas. Tão íntimo que em algumas passagens se traduz e se relaciona com a relação sexual. Então, quando Maria é visitada pelo anjo, ela diz assim, como pode isso se eu não conheço homem algum? Em Gênesis, nós vemos Adão conheceu Eva. E gerou Caim. Isso. Então, o conhecer é algo muito íntimo. Sim. E nós vemos lá em Oséias a ordem de Deus, né? Aplicai-vos a conhecer o Senhor. E esse conhecimento se dá na intimidade dessa oração silenciosa, que é o que vai definir o nosso passaporte para o céu. Diz lá em Mateus que chegará o juízo final de cada um. Deus vai separar os que vão para o céu, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e vai olhar para as ovelhas que vão para o céu e vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai. E vai olhar para os cabritos que não vão para o céu e vai falar assim, eu não te conheço. Não vos conheço. Então, o que de fato vai ser o nosso passaporte para o céu é a intimidade gerada com Deus na oração que vai transformar as nossas atitudes. Exatamente. Agora, enquanto eu não desenvolver essa espiritualidade de oração e tiver uma espiritualidade apenas de reza, né? A reza é boa. As fórmulas estão aí para nos ajudar, mas a nos ajudar a fazer esse processo. Né? A reza é boa, é importante. A nossa Igreja Católica nos ensina a rezar. Mas intimidade com Deus não se fundamenta apenas em reza. É um conhecimento de Deus que passa por todo o meu ser. Sim. E então passa pelo meu intelecto, passa pela minha vontade, passa pelos meus desejos, passa pela minha dimensão corporal, sentimental. Tudo se envolve no conhecer a Deus. Sim. Né? Não, às vezes não tudo junto, mas é um processo que você vai vivendo. E as pessoas têm muita dificuldade porque quando a gente se aproxima de Deus, Deus é muito esperto. Santo Agostinho chama Deus de o grande aproveitador, né? Num bom sentido. Sim. Quer dizer, ele usa iscas. Então, as pessoas, quando têm algum problema, quando tem uma situação, aí vai na missa, a missa, vai no grupo de oração, ai, tocou minha alma, canta, né? Chora e tal. Tá bom, Deus está te dando consolações. Consolações são sensações, então o corpo está envolvido nisso, são sensações que Deus nos dá para nos dar um certo alívio. Mas a gente Deus depois vai tirando essas consolações, porque a gente tem que parar de buscar as consolações de Deus e começar a buscar o Deus das consolações. E aí chega um momento que a gente chama de noite escura dos sentidos. Isso tá num livro do padre Garrigou Lagrange, chama As Três Vias de Conversão. Ele divide em três caminhos, né? Quando você passa da primeira via, que é a via purgativa, para a via Unitiva? Não, unitiva é a terceira. Tem uma outra via no meio aí que eu esqueci o nome agora. Você passa por uma noite escura dos sentidos, que é justamente essa coisa assim, eu vou na missa, mas eu já não sinto mais nada, né? Mas não é porque Deus não esteja agindo, é porque Deus está querendo que você busque algo além, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão só dos sentimentos. Mas essa intimidade com Deus, nós estávamos falando do conhecer a Deus, passa por toda essa dimensão. Então, eu preciso ter um conhecimento de quem é Deus na sua verdade. Então, a doutrina, aquilo que é a fé. Mas eu preciso também ter um conhecimento do bem que Deus quer, a caridade. E eu preciso ter um conhecimento também que o meu corpo se coloque todo na presença de Deus. E já pensou você chegar no céu e você
ouvir de Deus, eu não te conheço. A gente não passou tempo junto, né? A gente vive num mundo onde a grande maioria das pessoas é ateia, né? Não necessariamente ateia no sentido teórico, no sentido eu não acredito em Deus. Às vezes a pessoa acredita em Deus. E as nossas igrejas estão cheias dessas pessoas. Elas acreditam em Deus naquela 1 hora que elas estão na igreja. Mas o resto da semana, elas nem lembram que Deus existe. Elas não param. Na hora de tomar uma decisão, deixa eu rezar, ver o que Deus pede de mim. Tem uma vida de pagão. De pagão. Né? Na prática, vive como se fosse um ateu. Né? Porque exato. assim, eu não me lembro que Deus existe. Mas se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter uma vida de relacionamento com o Senhor constante. Eu não consulto a Deus antes das minhas decisões cotidianas, né? Como um pagão. Como um pagão. E eu gosto muito eu acredito que as nossas relações, elas são sacramentais, né? Não são sacramentos, mas são sacramentais. E tem uma relação que é um sacramento, que é a relação matrimonial. Porque elas nos ensinam sobre essa realidade de relação com Deus. Como é que você mantém o relacionamento com uma pessoa que você vê uma vez por semana, 1 hora? Exato. Então, não é um relacionamento de intimidade, né? Tudo bem que você possa não se encontrar com aquela pessoa todos os dias pessoalmente. Mas você conversa. Mas né? você conversa. Você manda um WhatsApp, você manda um alô, né? Você pensa. Você pensa. Então, eu sempre comparo a missa como um encontro pessoal, cara a cara. E a oração como uma videochamada, né? Mas como é que você vai ter uma intimidade com aquela pessoa? Eu sempre uso o casal, né? Já pensou, você, adolescente, namorando, né? Olha só, apaixonado. Aí vai lá, o seu namoradinho lá, telefona para você, olha, vamos nos encontrar no domingo. Ele ficou a semana toda sem te ver. Aí você vai encontrar aquela pessoa no domingo, ele fica assim, escuta, eu não vou poder, porque eu fui numa festa ontem à noite e estou muito cansado. Não vou poder porque eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Menina, avalie esse relacionamento. Pois é. Mas a gente faz isso com Deus. É. Eu não posso porque, você vê, padre, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Como que eu vou na missa, né? Nossa, mas Deus te cansa? Ou tem gente que gosta muito de ir na missa domingo de manhã. Tem gente que fala assim para mim, padre, eu gosto da missa domingo, 7 horas da manhã, porque eu já fico com o domingo livre. Livre de quê? Livre de Deus? Parece que a pessoa vem na missa e fala assim, Jesus, já fiz a minha obrigação, agora me deixe em paz. Deixa eu viver minha vida. Então, a gente tem que rever certos relacionamentos. E isso vem também de encontro com aquilo que nós falamos no início desse podcast, com a questão da felicidade e do prazer. Deus, ele não é apenas o autor da felicidade, ele é a felicidade, ele é o prazer. Então, no fundo, nós não descobrimos quem é Deus, né? A pessoa que foge de Deus, na verdade, ela não entendeu que todo prazer está na pessoa dele. É por isso que Deus é chamado de o sumo bem. E na filosofia existe uma diferença entre supremo bem e sumo bem. Os bens, aquilo que causa felicidade, os vários bens causam prazer, na verdade, eles têm uma hierarquia de valores. Aquilo que a gente chama de bem supremo é aquele bem que está acima de todos os outros. Mas o sumo bem, ele não só está acima de todos os outros, como ele engloba todos os outros. E por isso Deus é o sumo bem. Todos os bens estão em Deus, né? Tudo que você pode encontrar de felicidade está em Deus. Então, imagina o que é o céu. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de comunhão. De comunhão. Em Deus está toda a felicidade. Toda a felicidade que você experimenta aqui comendo o lanche do McDonald's, essa felicidade ela, de alguma maneira, participa da felicidade que é Deus. E você vai ter essa felicidade. Então, imagina o que é o céu. O céu é essa felicidade perfeita, sem defeitos, porque é a visão beatífica de Deus, é a comunhão, a união perfeita com Deus, onde eu posso experimentar todas as felicidades que eu sinto nessa terra, todos os prazeres que eu sinto nessa terra. Então, imagina o que é viver o céu. E o contrário, o que seria viver o inferno? O inferno é a absoluta ausência de Deus. Isso significa a absoluta ausência de qualquer coisa que possa causar prazer, felicidade, contentamento, por mínimo que seja. Então, a gente não tem noção dessas coisas da eternidade, do que é o céu e do que é o inferno. As pessoas pensam o céu e o inferno, às vezes como um campo florido, onde eu vou estar sentado, tomando sol, o inferno como uma caldeira cheia de fogo. Não são lugares nesse sentido.
né, eles são lugares no sentido de que são estados de absoluta frustração, no caso do inferno, e de absoluta realização, no caso do céu. E aí que vem a questão da felicidade como finalidade. Buscar para que eu sirvo? Eu sirvo para ir para o céu. Minha gente, você está ocupado nessa vida com tanta coisa. Se você não está trabalhando para ir para o céu, sua vida está sendo jogada no lixo. A gente se preocupa com a aposentadoria, com o pé de meia. Com o vestibular, com a faculdade. Que pode ser que nem aconteça. Que pode ser que não acontece. Né? Mas aquilo que de fato vai acontecer, que é o nosso juízo final, a gente esquece dele. E a gente nasceu para isso, para esse momento. Né? Para deixar que a nossa intimidade de Deus, com Deus cresça, e que nós já vamos antecipando, embora de maneira ainda passageira nesta vida, aquilo que a gente vai viver no céu. Sim. Né? Então a gente antecipa o céu nessa vida e antecipa o inferno também. Muita gente antecipa o inferno. E acho que essa dificuldade em viver pensando na eternidade, prevalecendo, priorizando a eternidade, é justamente por essa dificuldade que as pessoas têm de acreditar, né? Porque elas acabam se nutrindo de momentos passageiros, de coisas terrenas, achando que isso de fato vai suprir. Mas justamente essa sede que nunca é saciada, que nunca está satisfeita por completo, é o atestado da eternidade. Porque só nos completa, né? Nos complementa aquilo que não passa. E é por isso que aqui a gente não tem essa vivência completa, porque a gente experimenta spoilers ali do que a gente vai viver com Deus, né? E aí surge uma coisa chamada frustração, que é o que a Miriam estava falando da nossa geração aí, essa geração mais nova também, que é extremamente sensível, ofendível com tudo. Quer dizer, tudo que te frustra causa uma frustração tão grande que você para de ver o sentido na vida, né? Essa vida tem frustrações, porque a perfeita realização é na eternidade. Né? E aí a gente estava falando dessas frustrações, a gente vai vendo que daí essa incapacidade de você ter esse olhar para o eterno faz com que a gente se frustre ao perceber que a gente não consegue se realizar nessa vida. Né? E aí vem uma doença espiritual chamada tristeza, que é um dos 7 pecados capitais. Às vezes os 7 pecados capitais são vícios, né? Não são doenças espirituais, na verdade. Alguns trazem tristeza e no lugar de tristeza colocam inveja. Mas é porque a inveja é uma tristeza. Né? A inveja é uma tristeza. E a preguiça é uma tristeza também. A inveja é uma tristeza do bem do outro, da felicidade que é possível para o outro. E a preguiça é uma tristeza dos bens eternos. Então, eu fico triste porque, na verdade, a felicidade perfeita está no céu, está na outra vida, está num futuro de eternidade. Então, eu, triste por causa disso, eu fico triste e aí eu paro de fazer as coisas. Eu entro numa preguiça, numa assídia espiritual. Uma apatia. Assim. Numa apatia, né? Naquela coisa assim, quando você fala para a pessoa, viu, vamos fazer tal coisa? Tem que fazer isso. Sem tempo, irmão, cansado. Estou muito cansado, não tenho tempo, né? E a inveja, que é a tristeza do bem do outro. Você vê o outro tendo um bem, você se entristece por aquele bem. Né? Tem gente que confunde inveja com ambição. Você desejar... A Miriam tem essa caneca, eu quero essa caneca para mim. Então, é uma ambição. Sim. A inveja, ela vai além. Eu não só quero a caneca dela, eu me entristeço porque ela tem. Né? E a tristeza, ela é causada por uma frustração de não conseguir a felicidade perfeita nesse mundo. Exatamente. Daí vem toda essa gama de... É lógico, existe uma tristeza que é física, que é uma questão química cerebral. Aí não é uma tristeza pecaminosa, mas existe uma tristeza que ela é espiritual, que é esse desânimo do bem. E aí que a gente tem que perceber que essa realidade humana, que é um composto, às vezes a tristeza espiritual afeta o físico e causa problemas de química cerebral. Então a gente vê esse mundo cheio de depressão, cheio de tristeza, cheio de crises de ansiedades. Por quê? Porque a pessoa perdeu o foco. O foco no quê? Na finalidade final do ser humano, que é a eternidade. Sim. O que você está fazendo para a sua eternidade? São expectativas desajustadas. Desajustadas, né? Que se frustram. E como eram desajustadas, como a expectativa era excessiva, porque você esperava uma felicidade que isso não pode te dar, a frustração também é intensa. E às vezes a pessoa não sabe lidar com isso.
né? E a gente tem que começar a fazer uma reordenação da nossa vida, né? Uma terapia de doenças espirituais, que são esses 7 pecados capitais. Só que esse tratamento ele passa necessariamente por um autoconhecimento. Exato. De eu perceber em mim quais são essas doenças. A minha composição, alma e matéria, alma e corpo, né? Aquilo que me faz ser humano. Essa minha composição não é igual de todo mundo. Então, em mim, o que está mais afetado, mais desordenado? Tem gente que tem a avareza desordenada, tem gente que tem a luxúria desordenada, tem gente que tem a soberba, a inveja, a tristeza, a gula. Então, cada um tem um ponto, né? Você precisa se conhecer. Sim. Então, o autoconhecimento, o confrontar-se com as suas trevas, não é só uma tristeza de falar, ai, meu Deus, eu não sou perfeito. Mas também é uma realidade onde você fala, bom, eu tenho que jogar a luz de Deus aqui. Né? Como que eu vou permitir que Deus haja aqui? Como? Tendo uma intimidade com Deus. Sim. Apresentando-se ao Senhor, falando, olha, Senhor, é isso que eu sou. E o senhor sabe que esse estilo de oração, né, que é a oração do silêncio, eu particularmente encontro bastante na abadia, né? Então, assim, tem a quinta-feira da adoração, o Santíssimo exposto, aquele silêncio, aquele canto gregoriano. Então, é algo muito característico também da espiritualidade premonstratense, que eu gostaria que o senhor falasse agora, rapidamente, também abrindo aí, né, de repente, a pessoa que está assistindo esse podcast nunca ouviu falar sobre premonstratense. Premon quê? Quando eu falo premonstratense é assim. E, de repente, é um chamado de Deus para a pessoa que está assistindo. E aí o senhor falou de tristeza, e eu vou falar de uma grande tristeza que eu estou sentindo agora. Tanta possibilidade de conversa, de temas aqui, e o nosso podcast se encerrou. Está se encerrando. O tempo Chatão, acabou. Hein? Nossa. Isso é uma grande tristeza. Nossa, chato. Não queria que terminasse. Faz parte da frustração, porque na eternidade poderíamos conversar sempre. Nossa, a eternidade, acho que deve ter umas mesas com café top ali, ó. Top. Então, para encerrar esse podcast, eu gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a ordem premonstratense, a questão vocacional. De repente, um jovem que está assistindo aqui se sente curioso de conhecer mais sobre a ordem, como que faz para entrar em contato, enfim. Bom, a nossa espiritualidade ela é uma espiritualidade muito abrangente, né? E falar de carisma premonstratense, né, não é tão simples como você dizer assim, o carisma premonstratense é cuidar da juventude, como tem congregações que fazem isso. Mesmo porque quando São Norberto fundou a ordem, ele não tinha uma finalidade assim prática. Qual era a finalidade da ordem? Ajudar que padres e leigos pudessem se santificar e levar essa santificação para os outros. Né? Então, ele bebeu muito da fonte dos beneditinos, especialmente dos cistercienses. São Bernardo foi contemporâneo e amigo de Bernardo de Claraval, né? Tanto é que tem uma frase que se em São Bernardo se destacava a fé, em Norberto se destacava o amor, ou vice-versa, agora não me lembro exatamente a frase. E ele acabou, não tanto ele, mas o sucessor dele, porque Norberto ficou 6 anos no governo da ordem apenas. Depois ele foi nomeado arcebispo, e aí o Beato Hugo, que foi o primeiro discípulo de São Norberto, primeiro assim que sobreviveu, né? que foi dando uma cara melhor para a ordem, né? E ele pegou muita coisa dos cistercienses, da vida monástica. Então, a vida de abadia, que a estrutura de abadia, abade, prior, essas coisas, é muito monástica. Essa dimensão do silêncio, da contemplação, da liturgia das horas, né? E assumiu essas realidades como instrumentais para a minha santificação. Mas ele queria que esses instrumentais não parassem aqui, fossem para o outro. O Dom Sérgio, né, que foi meu mestre de noviços, bem conhecido em Jaú, ele costuma dizer assim, a gente na abadia vai recebendo, através da vida de contemplação da nossa oração, essa graça de Deus até se encher como um copo, e a gente se derrama no povo aonde nós trabalhamos, na paróquia, na escola. Né? Isso que eu ia falar, porque vocês têm essa vida contemplativa, mas também têm uma vida muito ativa.
né? A gente é chamado de uma ordem mista. Né? Não somos nem contemplativos nem ativos. Né? Somos contemplativos na ação. Algumas ordens compartilham conosco essa coisa. Os carmelitas, por exemplo, também se dizem contemplativos e ativos. Né? E nós estamos um processo histórico que deu abertura aos franciscanos e aos dominicanos. Porque a vida religiosa ela era contemplativa, ela era de mosteiro, era uma vida onde eu me entendo como aquele que vai buscar o Senhor como discípulo e se santificar. São Norberto, ele entendia que a gente precisava buscar o Senhor como discípulo e se santificar, mas sair como professores para santificar os outros. E São Domingos e São Norberto, São Domingos e São Francisco, eles tiveram uma abertura de um contexto histórico para fazer o que fizeram por causa desse processo, né, de atividade. E aí São Francisco chega a escrever uma regra. Né, quer dizer, o São Norberto não pensou em escrever uma regra própria dele. Ele foi beber nas fontes. São Francisco já teve essa inspiração de fazer uma nova regra, que é a regra de São Francisco. Então, a nossa ordem ela tem esses elementos meio monásticos, essa vida meio monástica, mas um elemento mais ativo. Né? Então, uma realidade que o São Norberto queria santificar o clero. Né? Então, existe uma dimensão muito sacerdotal na nossa ordem. Tanto é que, quando nós viemos para o Brasil, nós viemos como fundador, para fundar e para administrar o seminário que ia formar padres diocesanos. Que é lá de... Que é o de Pirapora do Bom Jesus. Durante muitos anos, o seminário metropolitano da Arquidiocese de São Paulo foi administrado por nós em Pirapora. E foi fundada em Pirapora, na época, chamava Ordem Terceira, que era para que os padres diocesanos formados em Pirapora pudessem continuar bebendo da nossa espiritualidade para se santificar. Né? Então, existe essa espiritualidade. Vamos trabalhar. O cônego tem essa dimensão. Eu me entendo como discípulo de Cristo, eu tenho que me colocar à escuta do Senhor, numa vida de silêncio, numa vida monástica, numa vida comunitária, porque Deus se manifesta na comunidade, né? na igreja, e aí a comunidade é um tipo de igreja, né? um sacramental da igreja, vamos dizer assim, e isso seria a vida monástica. E aí o cônego se entende, eu vou me fazer tudo isso, mas para eu levar tudo isso para fora. Eu tenho uma missão com o povo. Por isso as missas na nossa abadia sempre abertas. Né? Os premonstratenses têm essa questão de uma liturgia celebrada no meio do povo, para o povo. E uma liturgia muito bem celebrada. Questão litúrgica. Numa simplicidade, mas de uma maneira que a gente tenha realmente um encontro com o Senhor. Né? O padre, e por exemplo, o jovem que vai para um seminário para se tornar padre, ele tem um ano de propedêutico, depois filosofia, teologia, diaconato e ordenado. No caso dos premonstratenses, tem um tempo a mais. A gente tem, às vezes, dependendo da formação que a pessoa já entra na ordem ou no seminário diocesano, essa quantidade de anos pode variar. É que a nossa finalidade de formação é um pouco diferente. Nós precisamos formar as pessoas que entram na ordem para ser religiosos premonstratenses. Tá. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Certo. Ser padre é um acréscimo, né? E a gente se forma para isso também, né? Agora, o padre diocesano está formando padres, né? Padres. Tanto é que na ordem você não precisa necessariamente ser padre, você é religioso consagrado. Certo. Esse é o primeiro ponto. Tem o irmão Luiz, 93 anos que ele vai fazer agora em setembro, como religioso consagrado, mas ele não é diácono, não é padre, mas ele fez votos, ele é consagrado a Deus, ele é premonstratense, né? Inteiramente premonstratense. Então a gente tem um ano de postulantado, que eu chamaria de assim, é um tipo de um conhecer, se tornar amigo. Então a pessoa mora conosco, mas não tem vínculos canônicos, jurídicos, nada. A pessoa está conhecendo a comunidade. Como um estágio. Como um estágio, né? É uma amizade. Né? Depois vem o noviciado. No noviciado, a pessoa recebe o hábito da ordem, então ela ingressa na nossa família, mas ela ainda está num período de formação. Então, é o que eu chamaria de um namoro. Tá? Você está namorando a ordem está te namorando. Nesse período de noviciado é um ano fechado, sem férias. A pessoa tem que ficar 365 dias na abadia. Então, não tem férias, não tem final de semana. E fica fazendo o quê?
Então, tem as formações, né, Tá. da vida religiosa, teóricas, né, de formação humana, formação da Sagrada Escritura, aquilo que vai dar esses instrumentais para a pessoa buscar uma vida de santidade. Convive conosco, quer dizer, vive a vida rotina. comunitária, a rotina da casa, reza as orações, todos nós rezamos sempre juntos, as nossas orações de liturgia das horas, a missa, e tem trabalhos para a comunidade. Ok. Então, você coloca o seu ser, todo ele, em função da comunidade. Cada um tem o seu talento. Tem gente que gosta de livro, vai lá na biblioteca. Tem gente que é mais assim de trabalho manual, gosta de horta. Então, vai lá, vou trabalhar na horta para a gente ter a fruta, para a gente ter a verdura para a comunidade. Tudo em vista da comunidade, né? Esse tempo de noviciado não é para trabalhar com o povo e fora do povo. É um momento de comunidade. Tá. Né? Então, esse momento é para você trabalhar na comunidade, conviver com a comunidade. Depois do noviciado, a gente faz os primeiros votos, que são votos temporários. A gente promete castidade, pobreza, obediência por 1 ano, mas por 3 anos seguidos a gente vai renovando esses votos a cada ano. Aí eu chamo de noivado. Né? Você já está noivo e aí sim você faz os seus estudos acadêmicos, filosofia. Teologia, faz a preparação sacerdotal, continua tendo alguma formação religiosa. E aí sim está aberto para trabalhar nas nossas paróquias, para trabalhar nas escolas, aqueles que têm escolas, né? Nos trabalhos com o povo. A gente chama esse período de juniorato. Terminado esse tempo de votos temporários, que é no mínimo 3 anos, mas pode chegar a 9, dependendo da pessoa, a gente faz os votos perpétuos. Aí é o casamento mesmo. Aí a pessoa se torna premonstratense. Né? É uma celebração muito linda. Você teve nos meus votos perpétuos? Estava. Então. Que a gente chama de profissão solene, né? É muito bonito mesmo. Muito lindo. É um encontro, é um consagrar-me a Deus e me colocar totalmente a serviço de Deus. Faço parte dessa família agora. Ô padre, e o jovem que está assistindo e fala assim, bom, como que faz para entrar na paquera? É só entrar em contato com a gente. A gente tem um WhatsApp. Tá, então a gente está colocando aqui abaixo. Isso, no nosso WhatsApp. vídeo, está aqui na inscrição. Você entra em contato com a equipe de animação vocacional e começa uma conversa por WhatsApp. Né? A gente tem encontros vocacionais onde a pessoa vem para nós conhecermos, para conversar um pouquinho, né? Ver um pouquinho como é que é a vida, aquele vinde e vede de Jesus. Né? Senhor, onde moras? Vinde e vede, vem ver. Né? E aí a gente vai fazendo um diálogo mesmo, né? Mantém contato, responde perguntas. E depois a pessoa vai discernindo, e nós também, né? Vamos discernindo se a pessoa vai ou não querer fazer parte da nossa família. Certo. Né? Então a gente faz esse processo assim bem conversa mesmo, sabe? Faz chamada de vídeo, às vezes telefona, manda mensagem, manda alguns textos para a pessoa se ela quiser ler, e ela faz esse acompanhamento. Certo. Aí, no final, a gente faz um discernimento. Será que ela quer vir? Será que ela tem um perfil que se adeque, né, ao nosso estilo de vida? A pessoa vai falar, não, eu gosto, não gosto, gostei, acho que vou ser feliz aqui, acho que vou me realizar. E aí, no final do ano, sempre, a pessoa pode pedir o ingresso ou não. Né? Mas aí a gente sempre aceita o ingresso de pessoas que já tenham concluído o ensino médio, né? Certo. Que já tenham concluído o ensino médio, que já sejam maior de idade, para fazer para entrar no postulantado. Muito Certo. bom. Então, antes da gente pedir as considerações finais e a bênção do Padre André, Mary tem algo a dizer? Tenho. Antes de tudo, eu queria dizer para você que está assistindo que se você quiser adquirir o livro A Teoria do Éden, que é o que originou toda essa evangelização do podcast, toda essa conversa, vai ter um link logo abaixo que você pode acessar e comprar o seu livro. E, mais uma vez, queria agradecer a todos os patrocinadores, inclusive os que quiseram se manter no anonimato, e também o Açougue do Rodrigo Lacarne e Fátima Terapeuta Emocional TRG. Muito obrigada pela colaboração de vocês e fica o convite se mais alguém quiser nos ajudar aí com essa obra. Muito bem. Então, nós gostaríamos de agradecer ao querido amigo, Padre André, um amigo da comunidade Fiel Pelicano, ao qual nós estimamos muito, sempre presente na nossa missão e sempre unido a nós nessa amizade, nessa direção espiritual. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço. E nós gostaríamos de pedir a sua bênção. Agradeço de coração, né? Obrigado, essa é a oportunidade. É a primeira vez que eu faço um negócio desse, assim, de podcast. Ô, Padre, mas... Foi uma experiência inédita. Mas o senhor sabe que assim... Experiência inédita. O senhor sabe que a gente finge costume aqui, mas também a gente é novato nisso. Mas eu tenho uma certa coisa, assim, com
essa coisa eletrônica, gravar vídeo, gravar áudio, não é muito a minha praia, não. Mas agradeço a oportunidade de coração, é sempre um prazer, né? São assuntos que a gente gosta de conversar, de falar, a gente vai meio... Eu vou longe às vezes, né? A gente vai se perdendo, mas eu agradeço de coração, né? O convite de vocês e a presença de todos, né? Que Deus Muito abençoe. Amém. E vamos pedir que Deus abençoe a todos nós aqui no estúdio, também aqueles que nos acompanham em suas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. de Muito coração. obrigada, Padre. Padre. Muito obrigada. E a você, nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Com certeza.